Namastê, seja muito bem-vinda a essa prática. Hoje vamos trabalhar um pouquinho para soltar aqui a tensão dos ombros, do pescoço e trazer um pouco mais de relaxamento para essa região que acumula muita tensão no dia a dia. Então vamos começar, ó. Relaxa as mãos nos joelhos, senta de uma forma que a sua coluna fique longa e uma forma confortável para você. Remove aqui a banda do bumbum para as laterais. Gira um pouquinho os ombros para trás. Aquele movimento circular grande. Bem grandão. Movimento simples, mas traga atenção para esse movimento. Feche um pouquinho os olhos. Desce, conecta os ombros longe das orelhas. E tenha um momento aqui para você observar como você começa essa prática. Lembra que a gente sempre se coloca no lugar de quem observa, não de quem julga. Então, quais forem os sentimentos, os pensamentos que aparecerem aqui para você, você observa e acolhe. Observe o corpo físico, aonde existe mais tensão presa, tensão acumulada. E conscientemente procura soltar, relaxar essa tensão. E observa por um momento os seus pensamentos e os seus sentimentos. Conecta com a sua respiração. E aqui nós vamos para Prana Shuddhi, respiração completa. Inspirando, sentindo o abdômen e o peito expandirem com a entrada do ar. E exalando, soltando o ar lentamente até o final. Cada exalação é esse convite a soltar os pesos, soltar as cargas, as tensões, todos os excessos. Você vai manter essa respiração bem profunda. E eu quero que você visualize na sua tela mental um fio condutor que liga a base da coluna, então lá a região do colo, até o topo da cabeça. No momento da inspiração, visualiza uma luz dourada que vem se acendendo, subindo da base da coluna até o topo da cabeça. E no momento da exalação, essa luz vem descendo do topo da cabeça, percorrendo toda a coluna até chegar na base da coluna. Então, inspira, visualiza essa luz subindo, acendendo, percorrendo toda a coluna até chegar ao topo da cabeça. E exala, visualiza essa luz descendo no topo da cabeça, percorrendo toda a coluna até chegar na região do colo. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para você se concentrar nesse exercício respiratório junto com essa visualização. Mais duas respirações aqui, bem profundas.
E aí aos pouquinhos abra os olhos. Inspira, cresce, alonga as mãos, conecta as palmas. E vem exalando, tocando aqui o ponto entre as sobrancelhas. Eu vou apoiar aqui o dedão, ó, ou a base do polegar e desenhar movimentos circulares no ponto entre as sobrancelhas. Ponto bem importante para trazer calma, trazer discernimento de pensamentos e tranquilidade mental. Traga as mãos unidas em frente ao peito e entrelaça todos os dedos menos o dedo indicador com as mãos aqui em frente ao períneo, na intenção do livre fluxo de energia pelo nosso corpo durante toda a prática. Mais uma vez, inspira, cresce, alonga, conecta as palmas, traga as mãos unidas no ponto entre as sobrancelhas, faça movimentos circulares e agora construa um sankalpa, uma intenção para a prática de hoje. Uma intenção de paz, de tranquilidade, de descanso mental, enfim, a prática que o seu coração pedir. Mãos unidas em frente ao peito, entrelaçando todos os dedos menos o dedo indicador, mãos em frente ao períneo, e agora traga a intenção de livre fluxo de energia. O livre fluxo de energia é, na nossa visão, a forma de manter a saúde em equilíbrio. Agora inspira, cresce, leva as mãos lá em cima, ó, entrelaça os dedos, empurra a palma da mão para o teto, alonga um pouquinho a coluna, não é necessário tensionar os ombros, então meus ombros estão encaixados, longe das orelhas, eu posso até deixar os cotovelos um pouquinho flexionados. E aqui nós vamos começar, ó, a circular. Circula, um movimento livre. Desenhe aqui um círculo com os braços, com o tronco. Manter a respiração bem fluida. Chegou lá em cima, muda o sentido desse círculo. Começa a circular para o outro lado. Movimento livre, fluido. Inspira, braços lá em cima. Exala, desce, mão direita para o chão, mão esquerda acima da cabeça. Nós vamos fazer aqui uma flexão lateral, mantendo o bumbum apoiado no chão dos dois lados, tá bom? Aí inspira, exala, faz meio círculo pela frente. Apoia a mão no chão e abre a flexão lateral para o outro lado. E assim nós vamos. Exala, meio círculo pela frente. Inspira, cresce, alonga o lado esquerdo. Exala, meio círculo pela frente. Inspira, cresce, alonga o lado direito. Meio círculo. Inspira, abrindo. Meio círculo. Inspira, abrindo. Meio círculo. Inspira, abrindo. Meio círculo. Inspira, abrindo. Agora empurra o tapete, leva as mãos lá em cima e exala. Desce, leva as mãos para o chão, solta bem e começa a desenhar círculos com a cabeça. Devagarzinho, pode levar as mãos nos joelhos se for mais confortável. Aí eu sempre falo que esse movimento é muito simples, então a gente traz toda a nossa atenção para a movimentação, sem deixar a cabeça fugir.
E devagarzinho muda o sentido da bolinha, gira para o outro lado. Movimento livre. Muito bem. Centraliza a cabeça, coluna longa. Inspira, projeta o peito para frente. Olha em direção ao teto. E exala, vem arredondando, olhando lá para o umbigo. Então, inspira, abre, alonga, projeta peito, abriu. Exala, arredonda, olha em direção ao umbigo mais 2 vezes. Inspira, abriu, expande, alonga, olha na frente. Exala, arredonda, olha em direção ao umbigo. Inspira, abre, alonga, olha para frente. Exala, arredonda, olha lá para o umbigo. Agora inspira para a postura neutra, coluna longa. Nós vamos levar as 2 pernas lá na frente, ó. Traz o pé direito no chão, mão esquerda por fora do joelho direito. Inspira, leva a mão direita lá em cima. E exala, passa a mão direita para trás. Torce, olha por cima do ombro. Respire aqui. Ativa bem os dedos do pé esquerdo, então a gente leva consciência para todo o corpo e mantém o peso sobre o quadril. Exalação bem profunda. Inspira grande, exala, volta devagarzinho, dá um abraço, joelho em direção ao peito, ativa bem a musculatura da perna que está estendida, bem mesmo, ó, e tira o pé direito do chão, abre peito, coluna longa e, se possível, nós vamos tirar também o pé esquerdo do chão. Tá bom? Vou virar de lado aqui para você ver. Então, aqui coluna longa e subiu. Sustenta um pouquinho. Variação da postura do barco. Inspira. Exala, desce o pé, desce o outro. Apoia a mão lá atrás, ó, e solta. Dá tchauzinho com os pés. Essa postura vai trabalhar bastante a região abdominal, fortalecimento dos músculos abdominais, que são bem importantes para a sustentação da nossa coluna, né? Vamos para o outro lado? Então, ó, senta com a coluna longa, pisa o pé esquerdo no chão, mão direita por fora do joelho esquerdo. Inspira, cresce o braço esquerdo. E na exalação, leva a mão para trás e torce, olha por cima do ombro. Foca nesse momento na sua exalação, bem profunda. Mais uma exalação. Inspira. Volta o tronco devagarzinho. Abraça, ó, a perna que está flexionada. Traz ela em direção ao peito. Abre, alonga a coluna. Tira o pé esquerdo do chão. Ativa bem a musculatura da perna direita e, se possível,
Sobe a perna direita também. Sustenta um pouquinho. Variação da postura do barco. Mantenha a coluna longa, sem arredondar as costas. Inspira grandão. Exala, desce. Alonga as duas pernas lá na frente e solta. Dá tchauzinho com os pés, relaxa. Muito bem, vamos parar o movimento. Cruza as pernas, passa por cima, vem em 4 apoios. Então, as mãos aqui alinhadas ao ombro, os joelhos alinhados ao quadril. Sem perder o alinhamento, caminha com as mãos para frente para a postura do coração derretido. Solta a testa no chão. Aqui a gente dá um baita alongamento nas costas, nos ombros. Feche um pouquinho os olhos e respire profundamente. Mais uma respiração. Devagarzinho traz as mãos ao lado do rosto. Empurra o chão. Afasta um pouquinho os joelhos. E caminha, ó. Apoia os dedos do pé no chão. Caminha com as mãos para trás. E vem para a postura de cócoras. Vou virar de frente. Então, a gente está aqui em cócoras. Apoia as palmas das mãos. Aqui tem várias opções, né? Então, se precisar, pode levar os calcanhares, se ficar mais fácil. A gente vai adaptando aqui a postura. Mas você vai encontrar aqui essa postura de cócoras, tá bom? Apoia a palma da mão com a palma da mão. Faz aquela pressão aqui, abrindo um pouquinho mais. Alonga a coluna. Nós vamos fazer a respiração do leão. Então, essa respiração ela é um pouco engraçada, mas é uma respiração de limpeza, uma respiração que ajuda na nossa comunicação, porque trabalha bem a região da garganta, por onde passa o chakra laríngeo. E também é aquela respiração que ajuda quando a gente engole muito sapo, quando a gente está com coisas presas na garganta, no peito, ajuda a soltar essas emoções estagnadas. Então, nós vamos inspirar pelas narinas profundamente e exalar pondo a língua para fora e soltando o ar fazendo barulho. Ó. Como se fosse o rugido do leão. Além disso, tem um extra, né? Que no momento da exalação, a gente busca olhar no ponto entre as sobrancelhas. Então, a gente fica com a língua para fora e fica vendo. E aí, nós vamos fazer 3 ciclos dessa respiração, tá bom? Confia, solta o ar e deixa aí. Apoia as mãos no chão. E aí, inspira profundamente. E abre a boca e exala. Inspira profundo. Abre a boca e exala. Inspira profundo. Abre a boca e exala. Volta as mãos unidas. Volta para sua respiração longa.
Aí devagarzinho apoia as mãos atrás. Senta. Encontra uma postura confortável mais uma vez. Fecha um pouquinho os olhos e observa como você se sente, como você está. Reconhece se existe diferença para o momento que você começou a prática e o momento que você está agora. Reconhecendo tanto o corpo físico quanto as camadas mais internas, mais sutis. Observando a energia, os pensamentos e os sentimentos. Traz as mãos unidas em frente ao peito, os polegares conectados ao coração. Tem aqui um breve instante para trabalhar a gratidão, reconhecendo as pequenas bênçãos do dia a dia. E aos pouquinhos, vaga a cabeça em direção às mãos, em direção ao coração, reconhecendo sua jornada, sua caminhada e reconhecendo que nesse caminho é o coração que te guia. Namastê. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante essa prática. Um beijo e até a próxima aula.